Governo federal confirma a realização da Copa América no Brasil e anuncia as sedes da competição. Jogos serão realizados em Brasília, Goiânia, Cuiabá e no Rio de Janeiro. Brasil avança em campanha de imunização anti-Covid e chega perto de 69 milhões de doses aplicadas. Organização Mundial da Saúde aprova o uso emergencial da Coronavac, vacina mais aplicada no Brasil. Defensora do tratamento precoce médica Nice Yamaguchi presta depoimento à CPI da pandemia. Ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello é nomeado para novo cargo no governo federal. Pesquisa revela pessimismo do brasileiro em relação ao crescimento da economia. Marte à vista. Missão da NASA no planeta vermelho completa 100 dias. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. No começo da noite desta terça-feira, o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, garantiu que a Copa América será realizada no Brasil. A competição será disputada em 3 estados e no Distrito Federal e irá começar em 12 dias. Após um anúncio conturbado, finalmente a Copa América teve a sua realização confirmada. O Brasil vai sediar a competição com o início programado para o dia 13 de junho. O ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, confirmou a competição no país em uma postagem nas redes sociais. O evento esportivo vai contar com 4 sedes: o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, Distrito Federal, a Arena Pantanal, em Cuiabá, Mato Grosso, o Serra Dourada de Goiânia, em Goiás, e, por fim, o Maracanã, no Rio de Janeiro. Mesmo com a confirmação, o governo ainda não liberou a tabela dos jogos. Um outro fator importante: as partidas não vão contar com a presença de público. No início da tarde de hoje, o governador de São Paulo, João Dória, sinalizou que o estado de São Paulo poderia receber os Jogos da Copa América. Porém, no início da noite, o chefe do governo paulista mudou de postura e publicou em suas redes sociais que, após consulta com o Centro de Contingência, abre aspas, aceitar os jogos representaria um enfraquecimento na batalha contra o coronavírus. Fecha aspas. O assunto continua gerando muita polêmica. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que, se dependesse dele e dos ministros, não haveria dúvidas sobre a realização da Copa América no Brasil. Tem gente a favor, mas também tem quem seja contra. Quando se fala de Copa América, a torcida fica dividida. É bom, graças a Deus, tem que vir para cá mesmo. Se não tem como fazer nos outros países, tem que vir para cá. Para a Copa América, cara, nessa época de pandemia, acho que não era bom, né, mano? Torcida não pode ir que daria aglomeração. Então, é um campeonato a mais. Não tem problema. Não tem problema. Se isso não gerar custo nenhum e gerar divisas, embora a segurança seja em primeiro lugar, não sou totalmente contra, mas eu acho que não vai ser o caso. Então, eu acho que prioridade deve ser outras coisas. Na lista de participantes da Copa América estão 10 seleções, incluindo o Brasil. E cada delegação conta em média com 60 integrantes, entre jogadores, comissão técnica e também dirigentes. A intenção da Conmebol é vacinar todos antes da competição começar. E para diminuir os deslocamentos, seriam criadas as sedes bolhas. As seleções ficarão hospedadas próximas aos estádios e só deixariam os hotéis para treinar e para jogar. Uma experiência semelhante foi realizada no Campeonato Norte-Americano de Basquete, a NBA. Todos os jogos foram realizados no ano passado em Orlando, na Disney, sem torcida. NBA teams would initially play. Outro argumento dos defensores da Copa América é que não haverá público nos estádios, a exemplo do que já acontece no Campeonato Brasileiro e outras competições que estão sendo realizadas no Brasil. A Conmebol estuda a possibilidade de ter torcida apenas na partida final, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Tem vários lados, né, essa moeda. Nós estamos tendo os campeonatos acontecendo, então nós estamos tendo jogos acontecendo e nem por isso, né, apesar da pandemia, houve suspensão de jogos.
Até aconteceu em março, mas agora voltaram os jogos a acontecer. Lógico que você vai ter uma circulação maior de pessoas, mas eu avalio que o risco é muito similar ao risco de um campeonato estadual. Se nós tivéssemos pelo menos 60%, 70% das pessoas vacinadas, eu acho que aí sim, tranquilamente, poderíamos ter esse tipo de evento. Nessa condição de hoje, eu não aconselho e não é adequado que a gente exponha ainda mais as pessoas a novas infecções, e aí estamos também com chance grande de uma terceira onda acontecer. E em meio a tantas incertezas, o futebol está em segundo plano nessa Copa América por enquanto. Ao invés de craques como Messi e Neymar, a bola está com cientistas e políticos. Então deixo bem claro aqui, no que depender do governo federal, será realizada a Copa América no Brasil. Desde o começo eu estou dizendo, por ocasião da pandemia, lamento as mortes, mas nós temos que viver. Se é para todo mundo ficar em casa, vamos determinar que o homem do campo fique em casa também. Quero ver do que a cidade vai sobreviver. Em vídeo publicado há pouco, o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, garantiu que a Copa América será sem público até mesmo na final e que a competição seguirá todos os protocolos sanitários rígidos alinhados com os estados sedes. A data de início do torneio é no dia 13 de junho. Mudando de assunto, a Organização Mundial da Saúde aprovou o uso emergencial da vacina Coronavac. A recomendação é para o uso de 2 doses com um espaçamento de 2 a 4 semanas. A Coronavac é a 6ª vacina a receber a aprovação da OMS e uma das 3 que estão sendo usadas no Brasil. O imunizante contra a Covid-19 foi desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. A Organização Mundial da Saúde afirmou que a vacina atende aos padrões internacionais de segurança, eficácia e de fabricação. Também acrescentou que seus requisitos de armazenamento fáceis a tornam muito gerenciável e particularmente adequada para cenários de poucos recursos. A OMS recomendou a vacina para uso em adultos de 18 anos ou mais, em um esquema de 2 doses com espaçamento de 2 a 4 semanas. A entidade considerou dados de eficácia da vacina divulgados pelo Butantan, que mostraram que ela preveniu casos sintomáticos de Covid em 51% dos vacinados e casos graves da doença em 100% da população estudada. Seguimos agora com informações e números de vacinação no Brasil contra a Covid-19. Nos primeiros 136 dias de campanha do dia 17 de janeiro até hoje, 1º de junho, o Brasil aplicou 68.664.300 doses, segundo informações coletadas com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal. Junho será o mês com mais vacinas contra a Covid-19 disponíveis para a população brasileira desde o início da campanha de imunização. Serão quase 44 milhões de imunizantes da Pfizer, da AstraZeneca, Oxford e da Coronavac do Instituto Butantan. Segundo o Ministério da Saúde, só da vacina da AstraZeneca serão distribuídas quase 25 milhões de doses. Uma pesquisa feita por um instituto independente apontou que 60% dos russos não querem tomar a vacina Sputnik V. Em agosto de 2020, a Rússia anunciou a primeira vacina de coronavírus do mundo, a Sputnik V. A eficácia do imunizante foi reconhecida pela respeitada revista médica The Lancet e por vários países. Mas, de acordo com uma pesquisa recente do Instituto Independente Levada, mais de 60% dos russos consultados não querem ser vacinados. Não tomei a vacina porque não confio muito nela. A vacina não está totalmente verificada. Tenho algumas preocupações, por isso não fui vacinado. Na Praça Vermelha, os moscovitas podem ser vacinados gratuitamente e sem hora marcada em lojas, shoppings e parques próximos.
Mas longe das filas e da busca ansiosa por vacinas do resto do mundo, a espera para receber o imunizante é pouca ou nenhuma na Rússia. E se eu for vacinado agora e eles começarem a dizer que funciona, mas não em 100% das vezes? E quem sabe como essa vacina vai reagir às outras que a pessoa já tomou na vida? Então prefiro esperar até que digam se é 100% eficaz. A Rússia é um dos países mais atingidos pela pandemia, com cerca de 250 mil mortos até o final de março. De acordo com a agência de estatísticas Rosstat, o número é mais do que o dobro dos dados que o governo publica em sua contabilidade diária. As autoridades, que temem que uma nova onda de infecções esteja se aproximando, buscam convencer os céticos com o objetivo de alcançar a imunidade coletiva até o outono. Eles até oferecem presentes para aqueles que são vacinados. Até agora, cerca de 11 milhões de pessoas receberam ambas as doses da Sputnik V em uma população de 146 milhões. Na quarta-feira, o presidente Vladimir Putin pediu aos russos que tenham em mente que a vacina russa é a mais viável e segura hoje no mundo. Seguimos com o ranking de imunização no mundo. Até agora, de acordo com a Universidade de Oxford, mais de 1 bilhão e 940 milhões de doses de vacinas anti-Covid já foram aplicadas. A líder China avança cada dia mais rápido e supera os 661 milhões de doses aplicadas. Em seguida, os Estados Unidos, que não atualizaram os números hoje e continuam com quase 295 milhões. Na terceira posição, chegando perto de 210 milhões e meio, está a Índia. O Brasil segue na quarta colocação e hoje ultrapassa os 68 milhões e meio de doses aplicadas. E fechando o ranking dos 5+, o Reino Unido, que praticamente alcança os 65 milhões de doses até agora. Segundo informações do Ministério da Saúde, o Brasil tem 18 imunizantes contra a Covid-19 em desenvolvimento atualmente, todos em fase inicial. Destaque para a Butanvac, desenvolvida pelo Instituto Butantan, que está em fabricação e aguarda a autorização da Anvisa para iniciar a aplicação experimental em voluntários. Outra vacina em estágio mais avançado é a Versamune, que é desenvolvida pela USP de Ribeirão Preto em parceria com a Farmacor. A empresa e o laboratório devem entregar os documentos à Anvisa para começar os primeiros testes em humanos ainda esta semana. E veja a seguir: empresas pequenas crescem durante a pandemia. E ainda, pesquisa revela pessimismo do brasileiro em relação ao crescimento da economia. Uma pesquisa realizada pela Federação Brasileira das Associações dos Bancos e pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas concluiu que a maioria dos brasileiros demonstrava pessimismo em relação ao crescimento da economia no primeiro trimestre de 2021. Os analistas preveem otimismo para o segundo trimestre do ano e melhores resultados com a retomada da atividade econômica no Brasil. A preocupação dos brasileiros na pandemia do novo coronavírus não está unicamente na saúde. Muita gente também está preocupada com o orçamento e as finanças. Um levantamento realizado no final do primeiro trimestre deste ano pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, o IPESP, e pela Federação Brasileira das Associações dos Bancos, a FEBRABAN, constatou que muitos brasileiros estavam pessimistas com a economia do país. Esses dados dessa edição que nós estamos comentando agora do Radar, eles foram colhidos no final do mês de março, final do primeiro trimestre. Como eu disse, nós não tínhamos auxílio emergencial. O auxílio emergencial já há 90 dias tinha sido interrompido o seu pagamento, ou seja, isso subtraiu bastante poder aquisitivo das famílias. Deu-se também uma elevação inusual do custo de vida, sobretudo da cesta básica, que é um componente extremamente importante para as famílias de baixa renda, né? Dentro de um processo inflacionário que, como eu disse, pegou a sociedade de surpresa. Ainda nós podemos adicionar como fatores que contribuíram na mesma direção a vacinação que apenas havia iniciado, era muito incipiente ainda, as notícias sobre uma segunda onda da pandemia. Então, era um conjunto de fatores
que contribuiu naquele momento substancialmente para uma elevação do pessimismo da população, que já é, de certa forma, natural dentro do quadro de crise sanitária. A pesquisa ouviu 3.000 pessoas em todas as regiões do país e mostrou que a maioria não acredita na recuperação das finanças pessoais e muito menos na economia ainda em 2021. O levantamento concluiu que, caso a situação financeira melhore, os brasileiros pretendem poupar eventuais recursos financeiros e ainda realizar cursos e viagens, o que se confirma quando perguntamos para as pessoas nas ruas. Investiria. Em quê? Investiria em casa. Compraria imóvel? Sim. Você acha que esse seria o melhor investimento? É. Porque o imóvel está cada vez mais aumentando. Imóvel também é empresa. Mais estudos, né? Sempre estudos é muito bom, né? Sempre. Eu começaria a comprar terras, né? E por quê? Quando você investe em terras, é mais seguro. Ao longo do tempo, ele tem um retorno maior do que, por exemplo, os títulos em ação. Investiria o dinheiro? Investiria com certeza. Viagem. Prefiro investir em viagem e estudo do que em posse, mesmo sobrando. No final do mês de junho, um novo levantamento será realizado. E segundo o presidente do Conselho Científico do IPESP, que realiza o levantamento, alguns fatores poderão contribuir para um resultado mais otimista, como os sinais de melhora da atividade econômica do país e o avanço da imunização contra a Covid-19. Os sinais de reativação da economia, medidos, né, mensurados pelo IBGE, o próprio papel desempenhado pelo auxílio emergencial que retornou, o avanço do processo de imunização, dando mais segurança, né, um sentimento de segurança para as pessoas que voltam à atividade econômica com todo vapor, digamos assim. Tudo isso promete marcadores, promete percentuais, digamos, melhores no sentido de mostrar uma diminuição do nível de angústia da sociedade. O IBGE divulgou nesta terça-feira os números da economia brasileira no primeiro trimestre de 2021 e o crescimento do Produto Interno Bruto superou as expectativas dos analistas. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 1,2% no primeiro trimestre de 2021 em relação ao quarto trimestre do ano passado. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com o resultado, o PIB voltou ao patamar do quarto trimestre de 2019, período pré-pandemia, mas ainda está 3,1% abaixo do ponto mais alto da atividade econômica do país, alcançado no primeiro trimestre de 2014. Os números do IBGE confirmaram que a economia nacional resistiu à segunda onda do coronavírus e superaram as previsões dos economistas consultados pelo jornal Valor, que calculavam um crescimento de 0,7%. Este é o terceiro resultado positivo consecutivo depois de duas quedas no primeiro e segundo trimestre de 2020, ano em que a economia brasileira caiu 4,1% devido à pandemia de coronavírus. A expansão da economia nacional foi impulsionada graças aos resultados positivos na agropecuária, indústria e em serviços, segundo os dados do IBGE. O crescimento ocorreu porque não houve tantas restrições que impedissem o funcionamento das atividades econômicas. Mas os epidemiologistas alertam sobre o impacto que essa reabertura poderia ter na crise sanitária e temem uma terceira onda da pandemia. A Receita Federal recebeu mais de 34 milhões de declarações do imposto de renda. O número é quase 7% maior do que o registrado no ano passado. Mais de 34 milhões e 168 mil declarações de imposto de renda foram entregues à Receita Federal este ano. O prazo terminou à meia-noite desta segunda-feira. A quantidade de entregas ficou acima do esperado pelo órgão, que previu o recebimento de 32 milhões e 600 mil documentos. O número de declarações entregues foi 6,8% maior do que no ano passado, quando foram enviadas cerca de 32 milhões. Segundo o Fisco,
Quem não entregou dentro do prazo pode enviar agora, mas já está sujeito ao pagamento de multa, que pode variar de R$ 165 até 20% do imposto devido. Ao todo, as restituições devem ser pagas em 5 lotes para mais de 3,5 milhões de contribuintes. O primeiro lote já foi pago no dia 31 de maio. O valor cai diretamente nas contas informadas na declaração ao final de cada mês, sendo o último em setembro. A Caixa Econômica Federal liberou hoje para saques e transferências a segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos no mês de fevereiro, que não fazem parte do Bolsa Família. Antes, o dinheiro estava disponível apenas para a movimentação da poupança digital. A segunda parcela do auxílio para este grupo está prevista para o dia 23 de junho. E no mercado financeiro desta terça-feira, o dólar fechou em queda após o IBGE divulgar uma alta de 1,2% do PIB no primeiro trimestre, acima do esperado pelo mercado. O valor é o menor desde 21 de dezembro de 2020, quando a moeda foi cotada em R$ 5,123 para a venda. E hoje a moeda norte-americana caiu 1,49% e encerrou o dia cotada a R$ 5,146 na venda. E veja a seguir, médica Nice Yamaguchi presta depoimento à CPI da pandemia. E ainda, ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, é nomeado para novo cargo do governo. A CPI da pandemia ouviu hoje a médica Nice Yamaguchi, defensora do tratamento precoce. Durante a sessão, os senadores também mudaram a pauta de amanhã e pediram que a Copa América não seja realizada no Brasil. O começo das atividades da CPI da pandemia foi marcado pelo protesto de senadores, em especial da oposição, contra a realização da Copa América de futebol no Brasil. Os senadores discutiram inclusive a convocação do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, e do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para explicarem como o Brasil teria condições de receber o evento em segurança. O senador Humberto Costa anunciou que o Partido dos Trabalhadores ingressou com ação no Supremo para impedir a realização da Copa América no Brasil. O relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros, apelou até para o jogador Neymar. Eu quero, nessas poucas palavras, presidente Omar, me dirigir à seleção brasileira, aos seus jogadores, ao seu treinador, ao Neymar. Neymar, eu queria dirigir uma palavra a você. Não concorde com a realização dessa Copa América no Brasil. Não é esse o campeonato que nós precisamos agora disputar. Nós precisamos disputar o campeonato da vacinação. Na sequência, a CPI da pandemia passou a ouvir a médica Nice Yamaguchi. A imunologista e oncologista chegou a ser cotada para assumir o Ministério da Saúde quando Nelson Teich deixou a pasta. Durante a pandemia, ela ficou conhecida por defender o tratamento precoce com cloroquina. A médica negou qualquer tipo de envolvimento em tentativas de alteração da bula do remédio e afirmou que o atraso no início do tratamento e a dificuldade no diagnóstico determinam o número de mortes pela Covid-19, mas que a vacina, o uso de máscara e outras medidas é que vão melhorar a situação de todos. Disse ainda que desconhece qualquer tipo de aconselhamento paralelo ao presidente da República e que o que tem feito é uma consultoria eventual específica para os técnicos do Ministério da Saúde. Frisou também que não tem partido e vínculo político e que pode ser colaboradora de qualquer governo. Se nós pudermos utilizar todo o conhecimento científico disponível no momento, estimularmos através dessa casa a pesquisa clínica, a pesquisa científica de novas vacinas, a utilização prática de todos aqueles elementos que nós temos, eu acredito que a gente consiga realmente vencer essa doença, porque o que cura não são os remédios, é a própria pessoa, é o sistema imunológico de cada pessoa. E as medicações, elas servem para otimizar o sistema imunológico, melhoram aquilo que a pessoa tem de base e, inclusive, fazem parte da diminuição de carga viral e de replicação viral, que é muito importante. Sobre a imunidade de rebanho, o termo utilizado para determinar quando a maioria da população já teve uma doença, Nice
Alice disse que no ano passado o tema era pertinente, mas que agora apenas a vacina pode concretizar a imunização geral. Nós tínhamos uma realidade diferente. Nós imaginávamos que uma segunda onda, terceira onda viriam com os mesmos vírus. Se viessem com os mesmos vírus, nós teríamos sim uma imunidade. Então, para aquele momento, a discussão era pertinente. Então, naquele momento, Vossa Senhoria esperava que a infecção natural levasse a população à imunidade, era isso? Não era infecção natural e vacinal. Eu citei ali que as vacinas também fariam parte dessa imunidade de rebanho. Para amanhã, a pauta da CPI da pandemia foi alterada. Inicialmente, seria realizada uma audiência pública com médicos, profissionais da saúde e cientistas sobre os protocolos de tratamento e enfrentamento à Covid-19. Mas nesta terça-feira, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, mudou a pauta para convocar a médica Luana Araújo. O nome de Luana Araújo foi anunciado para a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, um cargo novo, criado pelo Ministério da Saúde já na gestão de Marcelo Queiroga. Mas a nomeação nunca saiu. Ela deixou o cargo antes mesmo de assumir. E agora os senadores querem saber a razão antes da volta do ministro da Saúde, que já teve a reconvocação aprovada. Senadores governistas criticaram a alteração na pauta de última hora. Eu nunca tinha visto ainda na CPI com relação ao desconvite ou desconvocação que ocorreu das pessoas que viriam falar amanhã, né? Que foi uma coisa que tinha sido combinado, estava pautado já, 2 cientistas e médicos renomados contra o tratamento precoce, que é uma dúvida da população, porque a ciência, queiramos ou não, está dividida com relação a esse assunto. Então amanhã nós teríamos 2 cientistas e médicos renomados contra o tratamento precoce e 2 cientistas e médicos renomados a favor do tratamento precoce, e nós não vamos ter. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ganhou um cargo de confiança no Palácio do Planalto. A sua nomeação na Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta terça-feira. Desde que deixou o Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello estava como adido da Secretaria-Geral do Exército, um órgão burocrático à espera de uma nova posição militar. Mas desde que passou a ser questionado por participar de um passeio de moto no Rio de Janeiro, o que caracteriza vinculação política e transgressão militar, a sua nomeação estava sendo adiada. Ele deverá dar explicações pessoalmente ao comando do Exército, mas agora é possível até que o general de 3 estrelas, Eduardo Pazuello, nem passe à reserva. E para o novo cargo civil, Eduardo Pazuello vai receber um salário de quase R$17 mil. Nas últimas 24 horas, o Brasil teve mais 2.408 mortes por Covid-19 no Brasil nas últimas 24 horas e quase 79 novos casos no mesmo período, de acordo com o Ministério da Saúde. Todos os países afetados pela pandemia somam até hoje 170.950.248 pessoas contaminadas pela Covid-19 e 3.555.521 vítimas fatais. Os Estados Unidos possuem os maiores índices da doença no mundo, com quase 33.283.000 casos e pouco mais de 595.000 mortes. A Índia, segundo país mais afetado por contaminação, rompeu a marca dos 28.175.000 pessoas contaminadas pelo coronavírus. O Brasil registra 16.624.480 pessoas que testaram positivo para a Covid e 465.199 que não resistiram. A França tem 5.738.636 casos registrados da doença. E a Turquia contabiliza 5.256.516 diagnósticos até o momento. A China confirmou nesta terça-feira o primeiro contágio humano no mundo com a cepa de gripe aviária. Mas o país garantiu que o risco de grande propagação entre a população é baixo. A Comissão Nacional de Saúde da China informou que um homem deu entrada em um hospital da cidade de Zhenjiang, no leste do país, com febre.
ele foi diagnosticado com H10N3 um mês depois. Segundo o comunicado, o risco de uma propagação em grande escala é extremamente baixo e acrescentou que o homem se encontra estável e seus contatos diretos não registraram anormalidades. A comissão qualificou a H10N3 de pouco patógeno nas aves com poucas probabilidades de causar morte ou enfermidades graves. Segundo o órgão, até agora não havia sido registrado nenhum contágio humano de H10N3 no mundo. Várias cepas de gripe aviária em animais têm sido detectadas na China, mas são pouco comuns em pessoas. A última epidemia de gripe aviária no país ocorreu entre 2016 e 2017 com o vírus H7N9. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a variante contagiou quase 1.700 pessoas e causou a morte de 616 desde 2013. Escolas municipais de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, receberam uma leva de celulares apreendidos nos presídios. Os aparelhos vão auxiliar os alunos no ensino remoto. Esses aí só para reciclagem mesmo. 144 aparelhos foram triturados, mas muitos celulares estavam em boas condições. 37 foram entregues para o diretor da escola estadual, Teotônio Vilela. Nós vamos estar entregando celulares para os nossos alunos que têm uma maior dificuldade, né, que não possuem aparelhos. Nós vamos estar identificando esses alunos. São alunos do 4º ano até o ensino médio. Nesta segunda-feira foram entregues no total 148 celulares para 4 escolas. Isso aqui é só a primeira leva. Até o final de junho vão ser entregues mais 247 celulares para 12 escolas públicas de Campo Grande. São escolas que já têm um convênio com a Justiça. Os aparelhos foram apreendidos com detentos. Nós aprendemos muitos celulares e conforme vamos aprendendo, nós vamos notificando a vara de execução, tanto da segunda quanto da primeira, que há a possibilidade de fazer mais uma doação. Ainda esse ano? Ainda esse ano. E com a pandemia veio a dificuldade de alguns alunos assistirem aulas online porque não tinham um bom aparelho. Foi aí que surgiu a ideia do Judiciário, Agência Penitenciária e Secretaria de Educação em entregar os bons aparelhos para as escolas. O celular vai quase pronto para uso. São celulares que já estão formatados com as configurações originais e eles são entregues para as escolas sem o chip, né? Aí cabe à escola ou a família, a comunidade providenciar esse chip e o carregador. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou que o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, será realizado nos dias 21 e 28 de novembro. O anúncio foi feito em publicação por rede social. Segundo o titular da pasta, os editais devem ser publicados nesta semana e as versões impressa e digital da prova acontecerão na mesma data. Definidas as oitavas de final da Libertadores da América. E você vai ver também, missão da NASA completa 100 dias de operação em Marte. A Organização das Nações Unidas afirmou que o fenômeno Laninha 2020-2021 acabou. O evento climático produz um resfriamento das águas da superfície oceânica nas partes central e oriental do Pacífico Equatorial, além de mudanças nos ventos, na pressão e nas chuvas. O fenômeno climático Laninha 2020-2021 terminou e espera-se que as temperaturas do ar sejam superiores à média entre junho e agosto, particularmente no hemisfério norte. Foi o que afirmou a Organização Meteorológica Mundial, a agência especializada da ONU. Segundo a OMM, as probabilidades de que as condições no Pacífico tropical sejam neutras até julho estão em 78% e diminuem até 55% para o período de agosto a outubro. Laninha é um fenômeno que produz um resfriamento em grande escala das águas da superfície oceânica nas partes central e oriental do Pacífico Equatorial. Também causa mudanças nos ventos, na pressão e nas chuvas. Geralmente tem efeitos no tempo e no clima contrários ao El Niño. A OMM destacou que todos os fenômenos climáticos de origem natural agora ocorrem no contexto de mudança climática produzida pela atividade humana, que
que provoca o aumento das temperaturas mundiais e intensifica os fenômenos meteorológicos extremos. Segundo novas previsões da organização, há 90% de chances de que ao menos um ano do período compreendido entre 2021 e 2025 se torne o mais quente já registrado, desbancando assim 2016 do primeiro lugar, um ano marcado por um intenso episódio de El Niño. A Agência Nacional de Águas atendeu ao pedido do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico e declarou há pouco situação crítica de escassez dos recursos hídricos na região hidrográfica do Paraná, que abrange os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. De acordo com resolução, a agência poderá definir condições transitórias para a operação de reservatórios ou sistemas hídricos específicos. A missão Perseverance da NASA completou hoje 100 dias desde o desembarque no planeta vermelho. A missão busca principalmente sinais de vida microbiana passada. Os estudos do rover Perseverance também investigam a geologia do planeta. Desde o pouso, no dia 18 de fevereiro, o robô capturou algumas imagens incríveis em torno de seu local de pouso e da depressão de impacto de 49 quilômetros, chamada de cratera Jezero, ao norte do planeta vermelho. Nesses 100 dias de estudos em Marte, a NASA conseguiu obter informações a respeito do solo arenoso do planeta e suas formações rochosas. A partir de agora, o controle do robô será passado para a equipe científica, que escolheu um local para iniciar a exploração. O rover Perseverance tem financiamento inicial para operar por 1 ano de Marte, cerca de 2 anos terrestres. Enquanto no Brasil a realização da Copa América ocorre em meio a especulações, o Japão começa a receber delegações olímpicas. Em Tóquio, o Comitê Olímpico Japonês anunciou que atletas e funcionários começaram a ser vacinados. A obtenção das vacinas e a montagem médica desse programa de vacinação para os atletas e funcionários são separados do programa de vacinação para o público. É nossa prioridade não afetar a vacinação do público. Na segunda-feira, as jogadoras da equipe australiana de softball foram a primeira equipe olímpica a desembarcar no país. As atletas chegaram ao terminal do aeroporto de Narita, perto de Tóquio, sorridentes e acenaram à imprensa, antes de se submeterem a um teste de detecção da Covid-19. Os Jogos Olímpicos têm previsão de início no dia 23 de julho e impuseram um rígido protocolo sanitário que inclui vacinas e testes entre atletas e funcionários antes mesmo das viagens. Enquanto isso, várias províncias japonesas, incluindo a capital, seguem em estado de emergência para conter a 4ª onda de infecções pelo coronavírus. Os 16 clubes restantes da Copa Libertadores da América já sabem os seus adversários nas oitavas de final. 6 clubes brasileiros permanecem na disputa do torneio. O Flamengo abre os confrontos contra o Defensa e Justiça da Argentina. O Internacional de Porto Alegre enfrentará o Olímpia do Paraguai. Vélez e Barcelona de Guayaquil farão outra disputa. E o Fluminense joga contra o Cerro Porteño do Paraguai. Pela outra chave, um dos confrontos mais esperados. Boca Juniors e Atlético Mineiro se enfrentarão por vaga nas quartas de final. River Plate pega o Argentinos Júniors em busca da classificação. Já o São Paulo enfrentará novamente o Racing, já que os clubes se encontraram na fase de grupos. E, por fim, o Palmeiras enfrenta a equipe chilena da Universidade Católica. As oitavas de final serão disputadas a partir do dia 13 de julho. A grande final acontecerá no dia 20 de novembro, em jogo único, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. E agora um momento de reflexão. Na live com o missionário, o reverendo João Machado lembra que todos somos maiores do que as dificuldades que aparecem em nosso caminho, porque Deus não permite que enfrentemos problemas maiores do que podemos suportar. Está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Esse versículo é para você, não importa o seu problema. Aqui está escrito, não veio sobre vós tentação senão humana. E aqui é o importante. Mas
fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. E aqui é o primeiro ponto principal da nossa mensagem. Você é maior do que o seu problema, meu amado e minha amada. Você é maior do que essa doença. Você é maior do que essa dificuldade que você tem enfrentado. Por mais que em estatura Davi ele fosse menor do que o gigante, ele era maior em espírito, porque dentro dele habitava quem? Habitava o nosso Deus. Quem estava com ele era o Todo-Poderoso. E não interessa se fosse um gigante, 2, 3, ou se fosse centenas de gigantes, ele sairia vitorioso sobre todos eles, porque Deus estava com ele. Porque Deus, como está escrito nesse versículo, ele é fiel. E ele não vai deixar você, meu amado e minha amada, passar por uma dificuldade que você não tenha forças para poder vencer. Não interessa qual o seu problema, não interessa a sua dificuldade. Em Deus, dentro de você, existe a força, existe tudo que é necessário no poder e na fé para você vencer. Pode ser a fé que te guarda de todo e qualquer mal. Eu tenho guardado comigo essa frase que o missionário ele disse, que quando você guarda a fé, ela te guarda também. Independente da situação, você está guardado pela fé, meu amado e minha amada. Basta você guardar nela. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.